Jesus. A morte, a dor, enfim passou. Eternamente o amor. Em um novo céu, numa nova terra, em um novo e eterno lar, vou morar. Jerusalém, cidade de Deus, breve vem, eu viverei com Jesus. Em um novo céu, numa nova terra, em um novo eterno lar, vou morar. Jerusalém, cidade de Deus, breve vem, eu viverei com Jesus. Jerusalém, Jerusalém. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo
E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Aonde quer que Jesus mandar, eu hei de lhe obedecer. Quer seja longe, quer no meu lar, ou onde for meu dever. E se me chamar sua voz de amor por sendas que eu não trilhei, eu hei de dizer a Jesus, Senhor, a qualquer lugar eu irei. A qualquer lugar eu irei, Senhor, através de montanhas ou mar. Eu quero cumprir teu querer, Senhor. Em casa, em qualquer... Sim, em qualquer lugar. Talvez palavras de amor, perdão, Jesus quer que eu diga a alguém. Carecem muitos da salvação, que só dele nos advém. Se tu me guiares, meu Salvador, por onde o caminho for, jamais minha voz eu hei de calar, falando que eu deva falar. A qualquer lugar eu irei, Senhor, através de montanhas ou mar. Eu quero cumprir teu querer, Senhor. Em casa, em qualquer... Sim, em qualquer lugar. Coração humano. Ouvintes, o corpo humano é, sem dúvida, uma mensagem. O seu próprio corpo, meu irmão, minha irmã, é uma mensagem para si próprio. O coração tem muito a ver com tudo que
está relacionado ao abstrato e ao concreto. O coração sofre muito porque ele também está sob o comando do cérebro. O cérebro manda mensagem para todo o corpo. E o coração recebe mensagens abstratas, relacionadas com o abstrato, com afeto, memória, amor, consciência, etc. Os contatos físicos, ou seja, os sentidos do físico, podem comprometer o coração. Esses contatos físicos, audição, paladar, a visão, o olfato, o tato, sob o comando do cérebro, da mente, podem comprometer o coração. As pessoas que são sensíveis ao Espírito de Deus não têm as suas mentes dolorosas, ou seja, suas mentes não dói. A mente do homem não dói. O que dói é o coração. A Bíblia faz menção disto. Davi, quando cortou a orla do vestido de Saul, seu inimigo de morte, depois o seu coração doeu, pelo fato de ele ser ungido do Senhor. Será que o coração dele não doeu nas outras ocasiões que nós temos como fracassos dele? A Bíblia não diz que seu coração doeu no caso de Betseba, no caso do retorno da arca fora do meio legítimo, fora dos levitas. A Bíblia não diz que o seu coração doeu quando ele numerou o povo. Mas quando ele cortou a orla do vestido de Saul, que era seu inimigo, queria matá-lo, então logo seu coração doeu. Repetimos, pelo fato de Saul ser ungido do Senhor. Nenhum dos outros casos Davi enfrentou uma unção, pessoas que eram ungidas do Senhor. Somente o caso de Saul. Então veja o comando do cérebro vinculado com o coração. E, na verdade, a expressão universal de pôr o coração na coisa, eles usam dizer o coração na chuteira, o coração na bola, pôr o coração no governo, na presidência, no governo do Estado, na prefeitura. Pôr o coração. Dedicar a sua vida com afinco, com determinação. Agora, o profeta de Deus pegou o coração humano, desenhou um coração humano, e ele disse, aqui está, o Espírito Santo no coração do homem, então ele tem amor,
tem regozijo, tem longanimidade. O coração humano que não tem o Espírito Santo tem inveja, tem ódio, tem malícia e outros tantos atributos do mal. Se refere ao coração. Ora, falando do futuro lar, do noivo celestial e da noiva terreal, temos de perguntar para nós mesmos, como o salmista fala, quem habitará? Quem habitará? Eu não sei, me parece que é o Salmo 15. Está aqui: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? A resposta vem: aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. É o Salmo 15, verso 2. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Esse é o que habitará no futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Mas está aqui o coração envolvido. Isso é tremendo, gente. Isso não é apenas uma análise teórica, mental. São Paulo afirma: mas nós temos a mente de Cristo. Depois de dizer que o homem natural não pode compreender, não entende as coisas de Deus, as coisas do Espírito. O homem natural não tem um coração segundo Deus. É bom observar que Davi teve um coração segundo Deus em toda a sua vida, em todos os seus lances. Por mais negros que tenham sido, ele tinha um coração segundo Deus. E você chega a este meio de fogo cruzado, você conclui: eu não troco meu coração pelo de ninguém. Eu não troco o meu espírito pelo espírito de ninguém. Tenho muitas coisas das quais me envergonho, mas não troco o meu coração, não troco o meu espírito pelo coração deles, pelo espírito deles. O futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal será ocupado por gente que tem o coração segundo Deus. Agora, como é que faz depois que morre e que esse coração com todo o corpo é desfeito? Essa é uma pergunta natural. Ora, quando você morre, você não leva nada. Olha, meu tio,
Caixão não tem gaveta para colocar dinheiro. Joias não tem. Não tem depósito de beleza. Caixão não tem depósito nenhum de fama, nem de dinheiro, nem de mulher. O que você é aqui, você será eternamente. O profeta explica isso de uma forma muito clara, muito simples, mostrando que o caráter é a única coisa que a pessoa leva daqui. Mais nada. Aquilo que determinou o seu ser como um cristão, como um cidadão dos céus. Ele viveu nos céus antes de ir para os céus. Ele já estava nos céus. Então, não se trata propriamente da carne nem do sangue, do coração carne, mas do coração vida, do coração centro do espírito, da alma, daquilo que o pó, a terra, não pode comer, daquilo que não será transformado em pó. Tu és pó, em pó has de tornar. Tudo que você tem em você, que você acha bonito, em pó há de tornar. Tudo que você tem que você acha feio, em pó há de tornar. Menos aquilo que você é. Ali então está a mente de Cristo, está nesse coração, centro da vida de Deus, o coração espiritual. É o coração espiritual. Nós temos um exemplo bíblico muito perfeito sobre isto. O pão e o vinho representam, respectivamente falando, o corpo e o sangue de Jesus. No entanto, o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho. Falando de um ser sobrenatural, de um corpo sobrenatural, de um corpo espiritual. Uma coisa física falando de uma coisa espiritual. Então você tem uma caixa aqui no peito esquerdo, que é, sem dúvida alguma, uma central. Que neste coração existe um coração. Dentro desse coração existe um coração, que é o coração de Deus, que a terra não pode comer. É o Espírito Santo que é o coração de Deus. É o Espírito Santo que é a mente de Cristo. A mente de Cristo não está na cabeça, está nesse coração que é o Espírito Santo. O coração de Deus é o Espírito Santo. Ele determina, ele chora, ele vive para os outros, ele ama, ele não deseja o mal para ninguém, porque esse é o coração de Deus, segundo o coração de Deus,
Ora, o coração de Deus está dentro de cada homem que é dele. Davi tinha 2 corações, segundo o coração de Deus. O coração de Deus é o Espírito Santo. E ele, então, é o cidadão do futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Porque ela segue com essa aliança. Ela vai com esta aliança. Foi por isso que Paulo afirmou: não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. Quando ele quis falar do homem, deste coração, deste homem, desta mente, então o que ele disse? Miserável homem que sou. Do fio dos cabelos aqui até as solas dos pés. Miserável homem que sou. Mas logo, ele declarou: não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. Esse coração é o Espírito Santo, é o habitante, é o cidadão do futuro lá do noivo celestial e da noiva terreal. Pegue um homem que tem o coração de Deus. Pegue uma mulher que tem o coração de Deus e você não verá outra coisa nele, nela, senão Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Velhas redes eu deixei, Jesus, pra te seguir. Meu peito se inflamou de amor, saí pra te servir. Eu quis ganhar-te as almas, reveses encontrei. Fraquejo, amado mestre, o que farei? Deixei levar na glória, ao mundo vim por ti, pra te levar a glória, a cruz sofri por ti. Não temas, sou contigo, meu nome é Salvador. Oh, toma tua cruz e segue-me. Eu sinto alento, ó meu Senhor, ouvindo. Along that narrow way, He
Let this great audience say, Hallelujah. The Lord lives. Praise His name. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and He walks with me. He talks with me. Along life's narrow way. He lives. He lives. Salvation to His heart. You ask me how I know He lives. He When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder I'll be there. Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace, Lord. Now, we are brothers and sisters in Christ. Let's just turn and just shake hands with somebody by you and say, by God's help, when the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Are you waiting for it? When that trumpet, the last one, the Lord shall sound, and time shall be no more. Not broken to eternity. In a moment, in a twinkling of an eye. Right in there. And then when all the earth shall gather to her on the other shore. Oh, when the roll is called up yonder, I'll be there. Let's just sing it out. When the roll is called up yonder, and when the roll is called up yonder, oh, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. 6,000 years to establish it,
planted with good seeds and the 6.000 anos, porque nos foi ensinado que um dia no céu é 1.000 anos na terra, e foram 6.000 anos ou 6 dias em que Deus construiu a terra. forth everything after its kind. Everything must come forth of its kind. All of his seeds were good, and so it must bring forth after its kind. God took 6,000 years. Finally, when Agora tomou Deus 6.000 anos para estabelecê-la, semeá-la com boa semente e produzir tudo segundo o seu gênero. Todas as sementes eram boas e assim devia produzir segundo o seu gênero. Deus tomou 6.000 anos made, and finally, we finally arrived with its headquarters of the earth in a beautiful spot laying east of Eden called the Garden of Eden. God made the world's headquarters in the Garden of Eden in Egypt. Right at the east end of the garden was the headquarters, and over the whole situation, He put His Son and His Son's wife over all of it. Right? What God did. He Finalmente, quando ele teve tudo feito e finalmente chegamos com sua sede da terra num formoso lugar que está ao leste do Éden, chamado Jardim do Éden, no Egito, justamente ao extremo leste do jardim estava a sede, e sobre toda a situação ele pôs seu filho e esposa de seu filho sobre tudo isso. Isso é certo, isso é o que Deus fez. put them in full control. Ele os pôs em pleno controle. Speak to the winds, and they would cease to blow. Eles podiam falar aos ventos e os mesmos cessariam de soprar. Speak to the tree, and it would move from here to there. Falaria a árvore e esta se moveria daqui para ali. Lion and the wolf fed together, and O leão e o lobo comiam juntos, laid down with them. e o cordeiro se deitava com eles. No evil. It was perfect peace, perfect harmony, everything in perfection. And when God had it under His control, Não havia maldade. Era paz, perfeição, quando Deus a tinha sob seu controle. notice He had His world, He had all in operation, He had everything coming, everything eating vegetation, nothing to die, nothing to be ruined, nothing to be spoiled, nothing. It was just perfect. Harmonia perfeita, tudo em perfeição. Notem, ele tinha seu mundo. Ele o tinha em operação. Tinha tudo funcionando. Todos comendo vegetação. Nada para morrer. Nada para ser arruinado. Nada para ser danificado. Nada. Tudo era exatamente perfeito. Over it all, He placed His beloved children, His son and His daughter, a husband and wife, to control it. E, sobretudo, ele colocou seus amados filhos, seu filho e sua filha, um esposo e esposa, para controlá-lo. God was so satisfied, and He rested from all His works at the seventh day, and hallowed this seventh day. Deus estava tão satisfeito e repousou de toda a sua obra no sétimo dia, e abençoou este sétimo dia para si, o sábado. Because God looked it all over after you've been 6,000 years in molding it, and fixing it out, making it come into existence, and put the mountains up, and make the volcanics push the mountains up, and the things that taken place in the eruptions, dried it off, and fixed it the way you had it, and it was a beautiful place. Porque Deus o inspecionou completamente depois de haver estado 6.000 anos moldando e preparando, fazendo vir à existência, e levantou as montanhas e fez os vulcões, e empurrou para cima as montanhas e as coisas que haviam tido lugar nas erupções, as secou e as arrumou na forma que ele as tinha, e foi... Amém. Saúdo a preciosa igreja no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Glória a Deus. A escritura está em São Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. São Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Nós vamos estar louvando ao Senhor com o hino de número 29. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas até que eu triste, humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz ensina o caminho de vencer o mal, com certeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Amém, glória a Deus. E agora nós vamos para o hino de número 33. Vamos batalhar, juntos pelejar, todos guerrear, vamos já. Solte a sua voz. Vamos batalhar, juntos pelejar, todos guerrear, vamos já. O inimigo que com as hostes vem, tão feroz e mal, quem vencerá? Vamos, crentes, vamos já avantes, firmes sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general capaz. Vamos avançar sem temor, alçar e fazer brilhar nossa luz. Trevas vão fugir, glórias hão de vir, venham todos proclamar Jesus. Vamos, crentes, vamos já avantes, firmes, fortes contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco,
conosco, general capaz. O glorioso Pai, o fiel não cai, sempre avante vai, vencedor. Quando o fim chegar nesse batalhar, vem nos coroar por teu amor. Vamos, crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general capaz. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos neste momento interceder pelos pedidos de oração, e você que tem algo no seu coração e quer manifestar com o levantar de uma de suas mãos, os irmãos que acompanham através da internet também, crendo que o nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor nosso Deus, nesta hora apresentamos a Ti esses pedidos de oração, ó Pai. Cada mão levantada nesta hora aqui na igreja, através da internet, o Senhor continua sendo o grande curador, o Senhor continua sendo o grande libertador, o Senhor continua sendo o grande salvador, o Senhor continua sendo o nosso absoluto. E nesta hora, Pai, ó Pai amado, a cura acontece, a libertação acontece, o impossível torna-se possível, porque o Senhor não tem mudado e tem olhado pelo teu povo e atendido as orações. Pai amado, Deus de poder e misericórdia, queremos lhe agradecer também, ó Pai. Que maravilha foi, Senhor Jesus, este encontro dos jovens, Senhor, lá no sítio Formoso das Águias. Que maravilha, Senhor, em ter jovens dedicados e rendidos a Ti. Lhe agradecemos, ó Pai, e pedimos ao Senhor, ó Deus, mas esta noite, venha, Senhor, fale conosco, Deus amado, fale com cada um de nós, Senhor Jesus Cristo, para a Tua honra e glória, Senhor. Viemos ouvir de Ti, e estamos certos que ouviremos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos que comunicaram à audiência, temos 88 computadores conectados, a média de 113 irmãos participando, e também está conosco a Igreja de Americana, a Igreja de Cerquilho, e só a Igreja Americana e a Igreja de Cerquilho está participando conosco, vamos dizer. Deus os abençoe em nome de Jesus. E agora somente crer, tudo é possível, somente crer. Saúdo mais uma vez a igreja no nome santo de nosso Senhor Jesus, e ainda há tempo, quero levantar a mão pelo encontro regional de pastores. A
gente fica tão nervoso quando vai pregar, a gente se atrapalha todo. Mas que Deus nos dê um bom encontro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós tivemos um tempo maravilhoso, né? Os jovens ali em Campinas, depois no Sítio Formoso, e nós acompanhamos daqui. Eu queria muito estar lá, mas tivemos que trabalhar, a minha esposa também estava trabalhando e acabamos ficando por aqui. Mas participamos de tudo e vemos o quanto Deus tem movido em meio à igreja, aos jovens, em todo o povo de Deus. Isso é maravilhoso. É raro ver jovens posicionados como nós temos, posicionados com a palavra de Deus. Enquanto neste mundo os jovens estão em trevas, caminhando na sujeira imunda deste mundo, eu indo trabalhar cedo e encontrando com jovens, moças, nem pode dizer moça, porque moça é quando é puro, vindo desta festa terrível de Satanás. Homens embriagados e assim por diante. Tudo podre. Mas nós temos um lugar de refúgio, como foi dito. Refugiados em Cristo. Longe desta Sodoma. Não sentimos nem o cheiro fedorento desta Sodoma. Mas estamos nos mananciais com o Senhor. Isso é maravilhoso. E eu estava trabalhando hoje, e ali nós estávamos mexendo, fazendo contrapiso, e aquela correria, muita massa, e eu entrei assim dentro da construção, e me veio um sentimento sobre perdão. O que seria de nós se nos faltasse o perdão? O que seria de nós, irmãos, se nos faltasse o perdão? E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Que Deus continue abençoando ao nosso pastor Cleomário. Eu agradeço por essa oportunidade que Deus tem dado de estar aqui mais uma vez e compartilhando da palavra de Deus, lendo a Bíblia de Deus, lendo as mensagens de Deus. Isso é maravilhoso. Eu quero ler aqui em Marcos 11, 25 em diante. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra. Diz assim: e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus de poder e misericórdia, que tão grande amor o Senhor demonstrou lá na cruz, perdoando a cada um de nós dos pecados e iniquidades, até o ponto que o Senhor estava todo sangrando, com a fronte rasgada com aquela coroa de espinhos, com as mãos perfuradas e os pés, pendurado naquela cruz, o Senhor disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E aqui estamos nós recebendo este perdão, Pai. E o mundo está aí caminhando, rejeitando o perdão. Mas, Senhor, abra os olhos deles, Senhor Jesus. Eles não sabem o que fazem, Senhor. Eles não sabem o caminho que estão trilhando, o fim do caminho que estão trilhando, Pai.
Mas nós aqui sabemos o fim do caminho que estamos trilhando, Senhor. E o fim do caminho que estamos trilhando é glorioso, é Cristo, é a eternidade. Por isso, Pai, nos abençoe mais esta noite, vivifica a Tua palavra, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Somente crendo, Jesus está perto. Somente crendo, não há nada a temer. Somente crendo, esse é o caminho. Fé pela noite e pelo dia, quando estou fraco, as provas vêm, as tentações sempre a cegar, tudo parece nada feliz, o desespero sem esperança. Somente crendo, Jesus está perto. Somente crendo, não há nada a temer. Somente crendo, este é o caminho. Fé pela noite e pelo dia, se há tentações, Jesus está perto. Ele conhece os seus perigos e te sustenta. Fica de pé, levando sempre pelas suas mãos. Somente crendo, Jesus está perto. Somente crendo, não há nada a temer. Somente crendo, este é o caminho. Fé pela noite e pelo dia. Amém. Deus continue abençoando as irmãs. E voltando no assunto, eu trabalhando lá, e aí estava aquele negócio no meu coração, perdão. E eu pensando naquilo, algo me disse, você vai pregar sobre isso. E eu pensei, mas hoje eu quero chegar lá em casa, eu vou acompanhar a pregação de alguém lá do sítio Formoso. Eu pensei que seria uma transmissão de lá para cá. E de repente, eu senti algo, fui até perto do meu celular, olhei, estava tocando, que eu coloco ele no silencioso, eu não fico com o celular no serviço. Aí vi, estava tocando, eu peguei. Atendi, era minha esposa. Aí falou assim, olha, o pastor acabou de falar aqui, ó, você vai pregar hoje. Amoleceu até as pernas. Aí o meu patrão percebeu. Aí ele falou para mim, irmão, o que aconteceu? Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa séria. E é sério, né? Aí eu falei, rapaz, eu vou pregar hoje.
Eu vou pregar hoje. E eu não preparei nada assim, preparado. Eu estava meditando em uma outra mensagem, mas eu estou com algo no meu coração aqui, e quando vem assim fica difícil. Aí ele falou assim, não, mas deve ser fácil pregar. Eu falei, não. É fácil você pegar a Bíblia, pegar a mensagem e ler, falar alguma coisa, mas é difícil você saber o que Deus quer que a igreja ouça. Você tem que estar no espírito mesmo. É muito difícil. E ali ele falou, mas vai dar tudo certo, irmão. E a gente continuou trabalhando. E graças a Deus deu uma adiantada no serviço. E ele me liberou mais cedo. Esse meu patrão, ele chama-se Rubens. Ele é esposo da prima do pastor Ederson José. A prima do pastor Ederson José, que chama Priscila. Ele é esposo dela. E eu creio que foi Deus que preparou para que eu trabalhasse junto com ele. Uma pessoa muito boa, tem ouvido, quando falo de Deus, ele demonstra interesse. E talvez ele está acompanhando o culto. Então, que Deus abençoe muito ele por isso, né? Me ajudou a me liberar mais cedo. E voltando sobre a palavra perdão, quando a gente pensa em perdão, esse pensamento nos leva a algo também. Perdão, mas de quê? Se tem de ser perdoado é porque aconteceu alguma coisa. Aí perdão pode apontar para uma ofensa, pode apontar para o pecado. Apontando para o pecado, a gente vai voltando. Mas aonde começou isso? Muita gente pensa que o pecado começou lá no Jardim do Éden. Quando houve a desobediência de Eva, e ela levou aquilo até o seu esposo. Mas o profeta, ele diz na mensagem aquele dia no Calvário, parágrafo 30, diz assim, o pecado não começou na terra. O pecado começou no céu. O pecado começou no céu. Lúcifer, o diabo, era uma criatura condenada por sua desobediência antes de chegar na terra. Antes de chegar na terra, Lúcifer já tinha pecado e estava condenado. Antes de chegar na terra, o pecado começou no céu, onde Deus colocou os anjos e assim por diante sobre as mesmas bases que ele coloca os seres humanos. Conhecimento, a árvore do conhecimento, a árvore da vida, a árvore do conhecimento, onde o homem poderia ter a sua escolha. Quando foi dado a Lúcifer a sua presciência para fazer a sua escolha, ele queria algo melhor do que Deus tinha. Olha onde que mora o problema. Ele queria algo melhor do que Deus tinha. Nós devemos estar felizes com o que Deus tem para nós. Nunca murmurar. O pecado, ele entra tão fácil no nosso meio. E quando o pecado vem, ele nos mancha. É uma mancha. A sua alma está manchada. E eu lá no serviço com esse pensamento, e se não houvesse perdão? Talvez você pense assim, eu cometi um pecado ali, mas logo você esquece. Mas será que passou? Ou aquela mancha está lá? Só existe uma maneira desta mancha ser tirada. Você pensa, mas e se tivesse uma borracha ir lá e apagar? Existe uma borracha. Existe um alvejante, como o profeta fala, para apagar a mancha do pecado. Porém, você tem que saber usá-la, esse alvejante. E como se usa esse alvejante?
Você tem que se entregar completamente a Cristo, para que o sangue de Jesus, o alvejante, te lave, te purifique, te justifique de todo pecado. De outra forma você estaria manchado. E é assim que o mundo está caminhando na escuridão, com a mancha do pecado. E você vê pessoas tão boas. Boas pessoas, não são pessoas más. Estou falando de pessoas boas, que não têm intenção de fazer o mal para o próximo, que não quer prejudicar o próximo, que paga bem as suas contas, que não fala palavrão, não toma o nome de Deus em vão, mas é pessoas que vivem a vida natural aí fora, não encontraram com o alvejante. Talvez pessoas que até dizem amar a Cristo, amar a Jesus, mas elas não sabem como se entregar e alcançar essa libertação, essa limpeza desta mancha. É tão gostoso ser perdoado, não é? É um alívio ser perdoado. O perdão é maravilhoso. E nós vamos ver aqui na mensagem do profeta, eu quero tomar a mensagem perdão, para a gente entrar um pouco mais nesse assunto. A gente vai ver o quão glorioso é o perdão, e aí eu volto no assunto de nós também perdoarmos. Foi o que foi lido. Aqui na mensagem perdão, parte do parágrafo 25, diz assim: e acho que essa é uma palavra gloriosa, ser perdoado. Que palavra gloriosa, gostosa, quando você ouve, você está perdoado. Você está perdoada. Perdão. Porque todos somos culpados de pecados, todos. Não escapa um. Todos somos culpados de pecados. Todos, cada um, destituídos estávamos da glória de Deus. Isso quer dizer o quê? Estávamos separados da glória de Deus. Que coisa terrível, que sentimento terrível é estar separado da glória de Deus. É não receber o perdão. Oh Deus. E Deus, através de seu Filho, nos perdoou esta culpa de iniquidade e pecado. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é para todos, está aberto a todos. Mas quem recebe? Aí o profeta diz aqui: e perdão me faz lembrar de uma história que li uma vez na Guerra Revolucionária. Creio que foi que houve um homem, um soldado de infantaria, que fez algo que o tribunal considerou culpado, e ele foi sentenciado a ser fuzilado. Creio que foi por negligenciar o seu posto de dever em tempo de batalha. E ele ia ser morto por um pelotão de fuzilamento. E um companheiro sentiu tanto por este homem que finalmente procurou o grande presidente Lincoln. Lincoln, sendo um cavaleiro cristão, disseram que ele estava indo em sua carruagem quando o mensageiro o encontrou. E ele caiu de joelhos e disse: Senhor Lincoln, presidente dos Estados Unidos, bondoso Senhor. Ele disse:
peço misericórdia por uma pessoa, sabendo que o Senhor é cristão, e sei que o Senhor tem piedade no coração pelos abatidos, ele disse: meu amigo estava no posto de dever, onde estava posicionado, mas quando as armas estavam rugindo e os canhões atirando, ele se assustou e deixou o posto de dever. Senhor Lincoln, ele não teve a intenção de fazê-lo. Ele é um homem bom. E agora, daqui a uma semana, ele deve morrer por um pelotão de fuzilamento. Não há como salvá-lo, a menos que o Senhor assine seu perdão. O Senhor Lincoln, com lágrimas nos olhos, puxou um pedaço de papel da maleta e escreveu ali: eu, Abraham Lincoln, perdoo este homem por tal coisa, e não deve morrer. E assinou o nome dele. E o homem lhe deu as bênçãos de Deus e retornou à prisão e disse ao amigo: eu tenho o seu perdão. E o tirou num papel e lhe mostrou: eu tenho o seu perdão. Mostrou para ele. E o homem disse: não zombe de mim. Aqui estou já para morrer. E então vem com essa história? Não creio nisso, simplesmente não posso crer. Não é isso. Qualquer homem poderia assinar o papel dele, Abraham Lincoln. Ele disse: mas esta é a assinatura do presidente. Disse: você está perdoado. E ele virou as costas e se afastou, e o homem morreu pelo pelotão de fuzilamento. E então aqui está uma lição de Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos. Aqui está uma liberação de Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, para perdoá-lo, para libertar este homem. E ainda assim mataram. Estava assinado ali pelo presidente Abraham Lincoln o perdão daquele homem, mas mesmo assim ele foi fuzilado. De modo que isso foi julgado no Tribunal Federal. E aqui estava a decisão: perdão não é perdão a não ser que seja aceito como perdão. Por isso ele morreu fuzilado. O perdão estava ali, para ele, estendido a ele, porém ele rejeitou o perdão. Um ato de loucura, rejeitar o perdão. E aqui está falando de algo aqui de baixo. Mas e o perdão que nos foi estendido na cruz, no Calvário? Quando Jesus se entregou no meu e no seu lugar, para me perdoar dos pecados que tenho cometido, para te perdoar dos pecados que você tem cometido, para tirar esta mancha. De outra forma você estaria manchado e não poderia entrar no céu, não poderia ser salvo, você seria condenado a queimar com este mundo. Mas Jesus morreu no meu e no seu lugar, ali está o perdão de Deus. E isso nos traz um alívio. Um alívio! Não carregamos mais o peso do pecado. Esta mancha foi tirada de você. E isso nos alegra muito. Eu fico muito feliz por isso, porque não tinha outro jeito. Não tinha outra forma. Era condenação, não tinha escape. Nós temos que lembrar disso sempre. Não é pouca coisa, não. Não havia saída alguma. Mas Deus veio e abriu o caminho, abriu uma saída. Para mim e
para você passar. E disse: passa, meu filho, eu pago esse preço por você, eu tiro esta mancha, seja livre. E nós recebemos esse perdão. Mas uma coisa que me dói muito, igreja, uma coisa que me dói muito, nós recebemos esse perdão, mas será que nós estamos estendendo perdão àqueles que nos ofendem? Será que nós estamos tendo a preocupação de perdoar também? Porque aqui, como foi lido, vamos voltar ali, vamos ler de novo. Que Deus ajude que a gente consiga passar o que Deus inspirou, mas aqui, ó. E quando estiverdes orando, perdoai se tem alguma coisa contra alguém. Perdoa, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará de vossas ofensas. E aí? Se nós não perdoarmos alguma pessoa que nos tem feito algo contra nós, seja ela da igreja, ou seja lá do mundo, lá de fora, seja quem for, se nós não estender perdão a essa pessoa, você pode ter certeza que você é um candidato ao inferno. Um candidato ao inferno. Não adianta pensar assim, mas eu sou eleito. Eleito não se comporta assim. Eleito perdoa. Tire este demônio da sua frente. Quantas vezes acontecem coisas e nós deixamos passar, mas será que Deus deixa passar assim? Toda vez que acontece algo entre eu e algum irmão, eu corro: oh, irmão, eu peço perdão, me perdoe se eu fiz algo. E eu volto a dizer aqui no púlpito, aqui, se eu tenho algo, alguém aí se ofendeu com algo que eu fiz, se eu ofendi alguém, eu machuquei alguém, eu peço perdão, me perdoe. Eu estou aqui para perdoar, eu não tenho nada contra ninguém. É tão gostoso você olhar para você assim, lá dentro, no íntimo, e dizer: eu não tenho nada contra ninguém. Nenhuma raiz de amargura. Eu fui perdoado e libero perdão também. Vamos ler outra coisa aqui na Bíblia, aqui. Deixa eu achar. Aqui, achei. Que fala disso aí. Está em Mateus capítulo 18, versículo 24. Eu não tenho pressa, eu quero deixar bem passado isso aqui, porque no nosso meio não pode ter isso. Não pode de maneira nenhuma. Crianças que estão crescendo agora, os rapazinhos, mocinhas, têm que saber que não pode ficar sem perdoar. Satanás não quer que você perdoe aquela pessoa. Deus me inspirou a essa pregação porque tem alguém para ouvir. Satanás não quer que você perdoe, que você libere perdão, porque essa é a maneira que ele achou para pegar a sua alma. Mas se você é um eleito, Deus te dá um chacoalhão nesta hora. Seja liberto deste demônio. Libere perdão. É tão gostoso ser perdoado e perdoar. Vamos ler aqui em Mateus 18, 24 em diante. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse.
Olha para você ver que situação que essa pessoa entrou. E então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. Aí você volta lá, você vê que ele devia 10.000 talentos. O outro devia só 100 dinheiros. É uma pequena quantia. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogando-lhe, dizendo: seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor, ao senhor de tudo, o que se passara. Então eles viram o que estava acontecendo e foi levar ao senhor de tudo o que estava acontecendo. Então o seu senhor chamou-o à sua presença e disse-lhes: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignando o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Viu o quanto é sério? Viu que a coisa é séria, não é brincadeira? E às vezes nós deixamos passar? Isso é muito sério, irmão. No céu não entra ninguém que não liberar perdão. Não adianta quantas vezes você deu o seu dízimo, não adianta quantas vezes você vem à igreja, não adianta quantas vezes você passa na fila da Santa Ceia, você vai estar tomando condenação. Não adianta. Se você realmente ama Cristo, você tem que amar o seu povo, como diz o profeta. E quando pensa em perdão, perdão nos faz pensar também em amor. Só perdoa quem ama, quem tem amor, compaixão. E se você não tem amor, não tem compaixão, você não vai perdoar. Mas agora, se você tem amor, tem compaixão, mas você está enfrentando um espírito maligno que está ali te atormentando para não perdoar. Eu sei que isso acontece. No começo, quando eu me converti, eu tinha dificuldade em perdoar. Mas hoje as coisas mudaram. Eu e a minha esposa, nós tivemos um filho que foi morto cruelmente. E nós perdoamos aquele assassino. Se um dia ele assistir esse culto, porque fica na internet, se ele assistir, ele vai saber que ele está perdoado. A minha esposa, mãe do Júnior, perdoou ele. Eu perdoei ele. Agora, e se eu não perdoo? O que seria de mim? Isso traz problema para mim. Quantas pessoas disseram para mim, para minha esposa assim, mas eu não faria isso que vocês fez, eu não perdoaria não. E eu disse para um
um que estava vindo no Uber, eu disse para ele, é porque Deus em nós ouvimos a pregação do pastor Joaquim na rádio, um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, as ações serão segundo Deus. Eu falei para ele, isso é Deus que nos faz perdoar. Ele disse, eu poderia ter 10 Deus em mim, eu não ia perdoar. Mas perdoa sim, se você tem Deus, você perdoa. Vamos pegar aqui agora a mensagem. Um sonho incerto. Olha que maravilha que é perdão. Parágrafo 163. Às vezes eu não cito o parágrafo, eu sou muito difícil de citar o parágrafo. Mas 163, o profeta diz assim, você pode estar certo, você sabe que isto é assim, que ele o faria. Se ele não realizasse mais nenhum milagre em você, exceto aquele grande milagre. Qual que é o grande milagre? Exceto aquele grande milagre, perdoar o seu pecado. Se ele não fizesse mais nada, exceto aquele grande milagre, perdoar o seu pecado. Este é o maior milagre que Deus alguma vez já tem realizado. Foi perdoar os pecados dos seres humanos. Que maravilha! Que coisa maravilhosa! Aí você entra aqui no parágrafo 164. Tome um homem e o converta das coisas. Veja, aquilo muda o seu ser interior das coisas. Que ele, se ele alguma vez bebia e jogava e fazia o mal e coisas assim, e de repente o leva bem de volta ao amor. Aí volta o amor, perdão, amor, fé. A fé está baseada no perdão, diz o profeta. Nós devemos examinar a nós mesmos e ver se estamos com esses requisitos. Oh Deus! E vai para casa, para sua esposa e diz, querida, sinto muito por ter te tratado desta forma. Apanha os seus filhinhos e os segura nos braços. O papai gastou todo o dinheiro com uísque. O papai tem feito isso. E a mamãe tem saído de casa a noite inteira e deixado seus filhinhos. Eu nunca farei isso outra vez. Deus me tem perdoado. Nunca mais eu voltarei a fazer as coisas do mundo. Nunca mais eu voltarei àquele lamaçal. Deus me tem perdoado. Aleluia. Glória a Deus. E como aquele testemunho, esta é uma das maiores coisas que há. Todos os alcoólicos anônimos e todos assim nunca podem mudar como aquilo pode. Isso nada pode fazer para as pessoas. Os alcoólatras anônimos, casas de recuperação. Veja, a pequena Rosela Liffer, aqui, assentada ali, quando todos os anônimos em Chicago, 4 dos hospitais principais, sua junta a havia desenganado, de repente, na plataforma, tomou aquele olho infeliz de morcego, ali de pé, com o casaco aberto assim, vestida com um casaco de pele de Marta, que a sua mãe havia lhe dado.
ela era uma garota inteligente e carregava as suas garrafinhas de uísque debaixo do seu casaco ali. E com medo de que ela caísse na rua e morresse congelada antes que alguém a pudesse encontrar ali de pé, quando todos os anônimos e todos lhes havia dado por entregue. Talvez você olhe para aquela pessoa na vida das drogas, na bebida, na prostituição, e você dá por entregue a esse espírito sodomita que está tomando a terra, você dá por entregue. Você fala muito, isso não tem mais jeito, não tem mais solução. Ela está escrevendo um livro sobre isso agora. Ali veio ela na plataforma, o Espírito Santo lhe disse, o seu nome é Rosela Gliffer, nenhuma incerteza sobre isso, vem, você é uma alcoólatra, você esteve nos anônimos e tudo mais, mas assim diz o Senhor, acabou agora. Quando Deus entra para levar esse perdão à pessoa, o perdão traz libertação, o perdão traz transformação, o perdão traz uma nova vida. Transforma o homem, transforma a mulher. Um homem perdoado, uma mulher perdoada, liberto dos espíritos. Oh Deus maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Veja um homem, quando ele é perdoado, quando é tirado de cima dele esse peso, que alívio. E agora, quando nós estendemos o perdão a alguém que nos tem ofendido, que alívio isso dá para os dois lados. Uma vez, o diabo preparou tudo ali, e eu acabei ofendendo alguém sem querer, e essa pessoa, ela era um assassino, uma pessoa má. O diabo estava tentando armar algo ali, e sem querer eu acabei ofendendo essa pessoa, e nós acabamos discutindo, porém o Espírito Santo moveu dentro de mim, e me fez ir pedir perdão para ele, e eu passando, eu queria pedir perdão para ele, e eu não estava achando ele. O desespero quando você quer perdoar alguém, e pedir perdão, e eu ali caçando aquele homem, não achava. De repente eu vi ele ali de costas. E eu fui. Quando eu cheguei perto dele, ele se assustou. Essas pessoas, elas são muito cismadas. Ele se assustou. E eu olhei nele e disse assim, eu vim aqui para pedir perdão para você daquele dia. Não era a minha intenção. Aquele homem olhou para mim e começou a descer lágrimas dos olhos dele. Ele disse, eu também peço perdão para você, porque eu que estava errado. E ali nós abraçamos, e aquilo foi quebrado. Aleluia. Esse homem, ele não veio congregar conosco aqui, mas ele se converteu, está em uma denominação. Este homem, por causa do perdão, isso foi um alívio tão grande para mim. Penso também um alívio tão grande para ele. Às vezes dentro de casa a gente discute com a esposa, ou faz algo que a ofende um filho, alguma coisa assim. Oh, igreja, não demore a estender perdão. Às vezes você fica ali se fazendo de difícil ali, não! Perdão é uma coisa urgente. Depois que eu tive o sentimento esta tarde, e se não houvesse perdão para nós, aqui nesta terra, carregando esta mancha, para chegar naquele dia, e dar conta de tudo,
Porque Deus, Ele não esquece, não. Enquanto você não pede perdão, aquilo está marcado em você. Ele só vai esquecer quando você pede perdão. E você só pode receber perdão dele se você perdoa também aquele que te ofendeu. O profeta, ele nos conta sobre aquele arco-íris de sangue. Quando ele chegou naquela cena, naquele bar, aquela senhora estava ali, vestida de mal vestida, acompanhada com 2 homens. Ele foi naquele ambiente para comer alguma coisa, porque aonde ele estava acostumado a comer, estava em manutenção. E ele chegou ali, viu aquela cena, e ele pensou nas filhas, e ele disse: Senhor, por que o Senhor não varre uma peste dessa da terra? Logo Deus chamou ele lá fora, e mostrou para ele aquele arco-íris de sangue, mostrou para ele as falhas, os pecados dele, desde quando ele era criança, e aquela mancha negra subia, e batia naquele arco-íris de sangue e se desfazia, não chegava à presença de Deus, e ele se alegrou com aquilo. Quem não ficaria alegre? Ele se alegrou com aquilo, e logo Deus falou: você está alegre com isso? Porque você está condenando aquela mulher. E então ele voltou para dentro daquele local, e se falou com aquela mulher: posso me assentar? Ela disse: eu estou acompanhada. Ele disse: não é isso que eu quero, eu estava ali te condenando, mas Deus me levou lá fora e me mostrou: há perdão para você também. E ali teve um reavivamento naquele local. Este arco-íris de sangue está ali. Basta reconhecermos e clamar a Deus por perdão. Se alguém está assistindo nesta hora que ainda não se entregou a Cristo, que ainda não foi convertido ao Senhor, não estou te chamando para a igreja, não, é para Cristo. Quando você receber o alívio do perdão, quando Jesus tirar de você esta mancha do pecado, você será um novo homem, uma nova mulher. Eu quero encerrar com Mateus capítulo 6. Abra aí em Mateus capítulo 6, toda a igreja, nós vamos encerrar com isso. Aleluia, glória a Deus. Eu quero perdoar, eu não quero ficar devendo perdão para ninguém. Eu não quero carregar isso, porque senão estarei manchado. Oh Deus. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Ore comigo esta oração que Jesus nos ensinou. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido, Ele nos ensinou isso. Ele está lá pronto a nos perdoar. Não importa o que você tem feito aqui nesta terra, aqui embaixo. Não importa o quão sujo você esteja pelo mundo. Não importa o quão pecaminosa seja a sua vida. Ele está com os braços abertos para te perdoar. Oh, igreja, e nós devemos estar assim como Ele, com os braços abertos, dispostos a perdoar. Eu quero perdoar aquele que me ofendeu. Eu quero perdoar aquele que intenta o mal contra mim. Eu quero perdoar aquele que tem tentado contra a minha vida. Eu quero perdoar, porque o mais prejudicado com isso
Não é a pessoa que eu não estou perdoando, é eu mesmo. Então vamos levar isso. Deus queria que isso fosse pregado esta noite. Eu senti isso lá no serviço quando estava trabalhando. E eu sei que haverá resultados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e glória, eu encerro dizendo a todos: perdão, perdão, perdão. Não esqueça disso. A chave do perdão, em nome de Jesus. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus, Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus, palmas para Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 130 irmãos participaram conosco deste culto, e o Sítio Formoso também está conectado. Eu peço ao pastor que me perdoe por não ter anunciado antes, né? A gente passa por alto e eu sei que ele me perdoa. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir o hino de encerramento. Quem quer ir por Jesus, a nova proclamar, nos antros de aflição, misérias, mal e dor, cristãos, anunciai que o Pai quer derramar o bom Consolador, o bom Consolador, o bom Consolador que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, ide proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. No mundo de horror, a luz enfim brilhou, que veio dissipar as sombras de terror. Também
questionou o grande tentador. Dizei que veio já com todo o coração o bom Consolador, o bom Consolador, o bom Consolador que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, e de proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. Ó, grande eterno amor, ó, gozo divinal que tenho em proclamar o dom de meu Senhor, pois mora já em mim poder celestial, o bom Consolador, o bom Consolador, o bom Consolador que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, e de proclamar